Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas, hoje nós estamos aqui com o Wagner Berbá. Wagner é bacharel em Direito e hoje ele veio tirar algumas dúvidas da gente sobre Direito. E ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre juizados de pequena causa, juizados civil especial, especial civil. O pessoal às vezes se confunde aí com a nomenclatura, mas ele vai estar explicando direitinho para a gente. Então, Wagner, fala para a gente aí, explica para a gente essa juizado de pequenas causas, civil, como é que funciona isso daí? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, o convite que me foi feito para estar aqui presente nesse programa aí tão abençoado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre juizado especial civil, também conhecido como juizado de pequenas causas. No passado ele era conhecido como juizado de pequenas causas. E ele surgiu com o objetivo, com o propósito de facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Principalmente porque ele possibilita de não ter o advogado presente no início do processo. E também para dirimir aquelas questões de menor complexidade. Ah, sim. Então, assim, explica pra gente também essa de menor complexidade. Como é que funciona isso, né? Porque a gente vai ver que se é de pequenas causas, né, a gente entende um pouquinho essa pequena... Menor complexidade é o seguinte, ao invés de explicar, eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, quando no dia a dia ocorre uma colisão de trânsito, e no momento em que há a colisão de trânsito, sempre tem uma vítima e um causador do acidente. Então, a vítima pode, se não conseguir um acordo no momento ali, pessoalmente, ele reúne as provas, reúne fotos, documentos, testemunhas, e ele demanda perante o Poder Judiciário na questão do juizado especial civil. Outras questões também com relação à negativação do nome no SPC e no Serasa. Isso aí acontece muito. Inclusive hoje, com essa questão aí muito da pandemia que estamos vivendo, as compras pela internet, compras em geral, têm ensejado essa questão de negativação do nome. Então isso aí a gente pode demandar no juizado especial. Dívidas em geral. E danos morais também. Isso aí são alguns exemplos que eu posso explicar com menor complexidade. Oh, legal. Deu já para clarear um pouco, né? Sim. Agora sim, e quem pode ajuizar, né, nas pequenas causas? Quem pode? Então, para ajuizar uma ação no juizado especial, basta ter mais de 18 anos, ou seja, ser maior. Tem 18 anos, você já pode demandar perante o juizado especial civil. Importante caracterizar que, para demandar perante o juizado especial civil, é necessário que, sem um advogado, né? É necessário que a causa seja inferior a 20 salários mínimos. Ou seja, hoje está girando em torno de R$20 mil. Então, aqueles casos que eu exemplifiquei anteriormente, se for menos de 20 salários mínimos, também há essa possibilidade de ingressar no juizado especial. E um outro fato importante, não há custas judiciais para iniciar o processo. Então, tem a gratuidade de justiça no JEC. Aí é show de bola, né? De graça, então, melhor ainda, né? Verdade. Então, assim, aonde eu posso procurar esse juizado especial, né, para eu propor uma ação? Onde eu procuro? Exatamente. Eu vou aqui dar dois caminhos. O primeiro caminho, você pode ligar para o Tribunal de Justiça do Pará e, ao ligar para lá, você vai dizer que necessita do endereço do juizado especial mais próximo do seu domicílio. Certamente um funcionário vai lhe dizer onde fica. E a outra forma é você entrar no site de busca, digitar lá Tribunal de Justiça do Pará, Juizado Especial Civil e coloca a sua cidade. No caso aqui em especial, vamos colocar Belém. A partir daí, certamente irão aparecer sim, os juizados especiais próximos da sua residência ou domicílio. Pô, legal. Aí assim, tá, eu vou lá, achei, aí eu quero ir, por exemplo, eu posso ir sem advogado, sim, como você falou, né? E como é que se processa aí esse primeiro atendimento? Eu vou lá, sem meu advogado, achei, procurei, aí eu vou, e como é que se processa esse primeiro atendimento? Sem o advogado, no caso, né? Isso. O juizado de pequenas causas é para isso, né? Também, acho que é para facilitar isso, né? Dar um andamento maior na justiça. E como é que eu vou? Como é que se processa esse primeiro atendimento? Então, essa pergunta é muito boa. No Juizado Especial Civil também foi criado o Núcleo de Primeiro Atendimento. Então, ao chegar no cartório do Juizado Especial Civil, você vai procurar o funcionário ou um estagiário que certamente prontamente irá lhe atender, e aí você vai vai relatar para ele a sua demanda, o seu fato, e ele vai reduzir isso a termo. Ao reduzir a termo,
ele vai juntar todas as provas, que é importante que nesse primeiro momento você já leve todas as provas, por exemplo, documentos, boletos, boletim de ocorrência e outras coisas mais que você deseja juntar ao processo. Ele vai reunir isso, inclusive se você tiver testemunhas que vão compor, né, o conjunto probatório, você já pode indicar o nome da pessoa e o endereço. Então o funcionário vai reduzir tudo a termo e vai gerar um número de processo e também já vai designar a data da audiência que você deverá comparecer para que o seu processo já possa dar seguimento. Poxa, então assim, nesse primeiro atendimento você já sai de lá... Já sai de lá com bastante coisa encaminhada, né? Exatamente. Legal. Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado as suas dúvidas, né? Wagner, muito obrigado. E esse espacinho aí, né, que a gente tem um tempinho ainda, as suas considerações finais aí para alertar, ajudar o nosso telespectador aí nesse sentido. Muito importante. Eu gostaria aqui de ressaltar que a presença do advogado é sempre importante. Então, assim, no juizado especial civil, se o advogado estiver presente, é melhor, porque ele já conhece bem todos os trâmites. Mas se você não dispõe de recurso, ou mesmo você quer ingressar sem a presença do advogado, você não está impedido. Então, eu gostaria de ressaltar com relação a isso, tá bom? Então, procure juizado especial civil que realmente você vai conseguir resolver seu problema. Legal. E aí, se você não tiver como arrumar um advogado, ele pode ir sozinho, mas se tiver um advogado, melhor ainda, né? Vai andar. Posso completar mais um pouquinho? Claro. Então, se você porventura tiver uma dúvida ou quiser esclarecer algo mais, porque eu falei de forma bem sucinta a respeito do juizado especial. Mas o juizado especial ele tem alguns detalhes que podem e devem ser tocados. Por exemplo, na questão dos recursos, que aí sim precisa de um advogado obrigatoriamente, e outras coisas mais, inclusive as vedações que existem com relação ao juizado especial. Você entra em contato com a nossa produção, que certamente e de imediato eu vou procurar te atender, responder, para que não haja nenhuma dúvida e fique tudo esclarecido. Legal. Então, Wagner, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai a ele para sanar essa dúvida. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E você sempre será muito bem-vindo aqui no nosso programa. E eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu.